Fala, rapaziadinha, começando o primeiro vídeo de pré-jogo do Peixe relativo ao Campeonato Brasileiro de 2026. Eu sou Esaú, esse é meu parceiro Fernando, e hoje viemos aí trazer esse vídeo exatamente para, será que talvez nos aterrorizar? Será que Já? talvez. Exatamente? Será que o nosso objetivo esse ano vai ser em busca dos 45 pontos? Será que Não, vamos sofrer? isso aí é a frase do Crespo, técnico de São Paulo. Ah, mas se aplica a nós. Eu acho que, olha. Porque assim, do jeito que a gente tá vindo, Fernandinho, eu acho que o nosso é em busca dos 44, torcendo para vir 45. Porque talvez seja uma. Mas antes de tudo, Fernandinho, o Ó, que a gente ó, precisa pedir? pessoal, curta o vídeo, aperta o dedinho aí do like, se inscrevam Sempre no pedir. canal, muito importante para apoiar a gente aí no início, hein? E vamos lá, Exatamente. Zão, pré-jogo, como você disse, né? Primeira rodada Exatamente. do Campeonato Brasileiro. Gente, que loucura, né? A gente está em janeiro ainda. Eu sei que é final do mês, mas janeiro a gente está falando de Campeonato Brasileiro. Que calendário vai ser Exatamente. esse ano, hein? Meu, que maluco, né, meu? E acho que sim, todas as competições vão meio que se atropelando nesse ano, né? Não vai ter jeito, vai campeão, né? Uma em cima da outra, porque tem Copa do Mundo, então espremeu a maioria dos jogos. Eu acho que vai ser bem poucas semanas que os clubes vão ter de descanso, né? De um jogo de um domingo até o outro domingo, né? Acho que devido ao número de Exatamente. competições, Copa do Mundo, né? A paralisação que vai ter, acredito que vai ter muito jogo quarto e domingo o ano inteiro, né? Então vai ser muito cansativo para os atletas, exaustivo. Quando o time que tiver lesão, então, né, Zão, que a gente vai comentar que a gente já descobriu aqui notícias, né, de que teve no Santos, infelizmente. Então vai ser complicado, porque esse atleta ele vai perder muitas rodadas, né? Devido às rodadas estarem muito próximas, né? Seja só do Campeonato Brasileiro, seja dos outros campeonatos que estiverem participando, né? Pois é, Fernandinho, eu acho que a gente viu antes de começar o vídeo aqui, um outro vídeo, rapaz, esqueci depois, porque vocês sabem, né, gente, minha memória é fraca, não lembro nem o que almocei. Ah, é Se almocei, do canal Filho de Peixe, pessoal. Acompanha lá. filho O de trabalho do peixe. André é um trabalho bem bacana também. Ele deu uma notícia aí, né, Zão? Pode puxar a notícia aí que você viu lá. Exatamente. Na verdade, eu tava me referindo até que alguém enterrou um sapo, né, na Vila Belmiro, porque é impressionante. Foi ele disse isso. A A pessoa maré de azar. desembarca em Santos, ai, sentiu o menisco. Ah, não é possível. Mas é isso, gente. Ó, o William Arão, né, a gente até comentou aqui no vídeo de pós-jogo do Santos e Corinthians, ele acabou saindo, né, para a entrada do João Schmidt, mas o que Sim. aconteceu foi isso, ele sentiu ali, né, a panturrilha, se eu não me engano, e Foi, aí acabou panturrilha. que parece, né, que teve um acréscimo aí, né, tá com pedra nos rins, então é muito provável que ele irá desfalcar o Santos por 30 dias, cara. Meu, é bastante Nossa, é um tempo, meu. desfalque grande, né? Porque se a gente pensar nessa mesma questão do calendário que a gente falou, Exal, ele pode perder aí entre Campeonato Brasileiro, Paulista, dependendo, pode até pegar um pedaço já da Sul-Americana, né? Tem a tendência de começar. Basicamente é umas oito Uhum. partidas, cara. É muita coisa sem o Arão, hein? É capaz de nem voltar. Se o Santos não for para, né, as fases agudas do Paulistão, é capaz de não jogar mais Paulistão, cara. Olha Não, o que Paulista eu acho que coisa, já né? não volta mais, verdade. Meu, impressionante, meu. Mas, então vamos ter que nos acostumar com o grande João Schmidt como o nosso primeiro volante, cara. É, E sem opção infelizmente de vai ser isso. substituição. E aí, entrando na lista de desfalques, né, eu acho que a gente pode passar alguns nomes que são os mais comuns, né? O Gustavo Henrique da base, né? O Gustavinho, que já estava com o estiramento grau 2, então é uma lesão mais grave, e ele já era desfalque por um bom tempo aí mesmo. O Bom Tempo, né? Falando nele, pegando o gancho, Gabriel Bom Tempo, ele tá na transição, né? Então, ele pode ser que ele seja relacionado para a partida, mas eu acredito que não seja, né? Mas se for, vai ser uma opção de banco ali interessante, justamente porque a gente perdeu o Arão, um homem de volância, meio campo, né? Dá para entender Sim. ali que seria interessante trazendo o Schmidt para a posição do Arão ou tal Rincon, e aí você vai perder um homem de mais à frente e o Bom Tempo pode ser essa solução, né? Outro só que a Uhum. gente tem também, que a gente não sabe se retorna, né? Ainda do Tassiano, né?
que também não participou, não foi relacionado na última partida. O Igor Vinícius não foi relacionado, mas acho que não teve lesão, né, a princípio, pelo que a gente viu, né? Era mais uma questão de opção, de descanso, mas vamos ver se ele vai estar relacionado. Temos também Tiki Soares, né, que estava com também uma lesão muscular, mas no caso de Tiki a gente acha, né, que é mais a questão de negociação, né? Então, Exatamente. mais um É o afastamento Miguel. para negociação do que a lesão em si. Pode ter lesão, né? E o só que maior que a gente sabe que é menino Ney, né? Menino Ney aí só no começo de fevereiro, mas pensando, pessoal, que começo de fevereiro já é final de semana, né? Então pode ser Já que ele tá perca aí, essa né, primeira meu? rodada ele perca essa primeira rodada de hoje do Campeonato Paulista, né? Ou desculpa, do Campeonato Brasileiro, né, pessoal? E depois ele já Confunde, é perca normal. também a do final de semana, né? Possível, que seja o clássico contra o São Paulo, e depois ele já retorne. Então vamos ver aí Sim. como que. O que a gente conseguiu apurar, né? Que a gente até viu direto pelo lá o Instagram do Santos. O Santos publicou muitas imagens do Neymar já fazendo o trabalho em campo, né? Com os demais jogadores. Ele fez lá o aquecimento, né? A roda de bobinho com eles. Então já mostrou uma evolução, né? Porque ele está fazendo já esse trabalho com bola, né? De transição. Fez pelo menos esse aquecimento com os jogadores, depois ele participou de um treinamento mais específico, né, de fortalecimento Isso. físico, funcional, né, pelo que a gente viu das imagens, mas ele tá super bem, né, já tá correndo, né, treinando com bola, fazendo saltos, então, fisicamente aparenta que ele tá 100%, talvez ele não volte nessa rodada, mas por uma questão de, questão do gramado sintético, né, pode ser que eles pensem, pô, não vamos forçar ele agora, e também tem essa questão do estar voltando, né? Então talvez o Sim. preparo físico dele não esteja adequado já para essa partida. Mas quem Exato. sabe aí no final de semana, né? Nesse jogo contra o São Paulo, no final de semana Por a que gente não? tem essa possibilidade aí. Vamos aguardar. Por que não? Não, já anima, né, Agora, meu? Você olha pô, lá no, anima, né, cara, pô, na rede anima. social, pô, pelo amor. Já dá Anima. uma. Agora, Exaú, falando de escalação, né? Provável escalação. Eu chuto que o Voda pode fazer algumas mudanças, né? Pensando em fazer alguma coisa, mas acho que é difícil cravar um time, hein, cara, para essa partida de hoje. Não sei, porque teve É a questão da complicado. viagem, tem a questão do cansaço, né? E a primeira rodada do Brasileiro. Infelizmente, o time pode se dar o luxo de falar, não, vou poupar para essa rodada, porque é a primeira mesmo, né? O campeonato está iniciando, não tem aquela pressão. E aí pode ser que ele leve um time bem mexido, né? Bem misto aí, Sim. e seja interessante. Então acho que é até difícil a gente gravar alguns nomes, né? O que eu acho que vai jogar com certeza, com os nomes que eu acho que a gente tem mais convicção, né? Brasão, eu acho que isso aí é indiscutível, né? Sim. Falando de zaga, eu acho que ele não deve tirar o Adonis e talvez o Luan Pérez, que é uma dupla que jogou a última partida. E não sei se teria gerado um cansaço excessivo ao ponto deles terem que descansar, né? Lateral, você acha que Igor Vinícius já volta? Cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que ele deve voltar. Eu acho que tanto o Igor Vinícius, né? Pelo lado direito, quanto o Lira. O Lira, ele não se machucou, né? Ele tá bem ainda, né? Ele Não, o não. Lira ele foi por opção, né, do próprio Voivoda, acho que mais para talvez dar um descanso para ele. Sim, Ter colocado o Escobar, né, gente? Escobar aí. exato. Se bem que o Escobar não foi tão mal no último jogo, né? Não, ele Interessante não isso, né, é. cara? Ele não foi tão mal nessa partida, mas eu acho que o que eu pego é um ponto que o Noronha sempre fala, né, do Evan O elo Santos, fraco, né? que duelo fraco, mas também tem aquela questão de que ele não te traz ponto, né? Porque se Ah, numa sim. partida que ele for muito bem, ele vai fazer a parte defensiva, mas ele não agride, ele não dá a linha de fundo, ele não avança, ele não cruza. Então, assim, ele não é um jogador que vai criar uma jogada para você como o Lira cria na lateral, né? Sim. O Lira ele faz aquela linha de profundidade, muitas das vezes o ponta fica, ou o meia, né? Volta ali para cobrir o corredor e o Lira avança. E aí ele gera aquela opção de passe, por exemplo, do ponta, né? Que pode jogar para ele fazer o cruzamento em profundidade. Ele sempre aparece com um elemento de surpresa e criando, né? Então, Sim, eu acho que essa é o grande ponto do Escobar, né? Ele não vai te trazer exatamente. ofensivamente. Ele é um jogador que dificilmente vai passar do meio campo, para resumir, né? Sim, sim. Isso é verdade. Mas acho que fica meio esses dois. Pelo lado da esquerda do Lira, acho que é a opção lá. Até por ser mais jovem, então, eu acho que ele vai tentar revezar, né? O Vojvoda parece que ele tá fazendo isso, né, tentando rodar o time para ninguém acabar se machucando agora, que é início de temporada. Então, talvez contra o São Paulo volte o Escobar e agora ele entre com o Lira. Se entrar o Escobar, vai ser nos últimos minutos, 10, É. 5 minutos, para poupar o Eu Lira. achei, agora falando de meia, pensando no desfalque do Arão,
Eu acredito que ele deve vir com o Schmidt, quase que garantido, né? Zé Rafael. E aí resta esse terceiro homem de meio de campo. Será que ele vai jogar com o Gabriel Menino? Será que ele pode trazer um bom tempo, caso ele esteja disponível? Mas eu acho que ficaria nesses três nomes, né? Não sei se o Rincon seria um homem para começar a partida. Sim. O Rincon, é que o Rincon tem esse problema. A gente viu no último jogo, né? Cara, é impressionante, fora de ritmo total, né, cara? Eu acho que Ritmo e pra início é velocidade, né? Eu complicado. acho que o mal que o Exato. Rincon sofre é o mal de um natural de um jogador que está envelhecendo, né? Da mesma forma que Sim. você vê o Schmidt, né? Essa questão da lentidão. E o Schmidt é mais novo, mas aí é perfil, né? Do jogador. Complicado. E avançando mais para a parte ofensiva do time, Isa, o que você acha aí? Você acha que ele vem com o que no ataque? Nossa, meu. Olha, pelo ataque, pra ser bem honesto, cara, assim, eu tentaria fazer uma coisa diferente esse jogo. Eu acho que assim, por ser fora de casa, tudo bem que tem aquela pressão, né, de você começar bem, né, o campeonato pra depois você ter uma gordurinha ali pra administrar. Mas eu acho que eu começaria ali com um atacante só, sabe, que seria o, né, Gabriel Barbosa, e testaria, não sei, é que o Vojvoda não gosta de fazer isso, mas eu povoaria mais o meio de campo, colocaria ali um 5 para pelo menos demonstrar que você está fora de casa tomando mais iniciativa, que povoando mais, né, o meio de campo você tem, em tese, mais controle do jogo, né? Então eu Mas você colocaria fala de um assim, jogo sem pontas? 100 pontas, cara. Eu acho que no máximo ali, com né, o raio laser ali como se fosse um meia, um meia, sei lá, um meia centralizado, né? E aí o Gabriel Menino passando mais pelo lado direito, o Zé Rafael pela esquerda passando um pouco mais, talvez o Barreal compõe ali o meio de campo, ou o Monteiro também, quem sabe? Fazer né, os 5 ali se comunicar, não sei, talvez, porque espetado, não sei, parece que os três espetados atacantes, eu não sei, parece que eles ficam, sabe, a gente fica muito defasado, sabe, muito frágil defensivamente, perde meio de campo e o time adversário chega muito fácil na nossa, né, linha defensiva. E a gente, Na infelizmente, última não tem partida, zagueiros né? Na confiáveis. última partida, o Vojvoda veio com esse 4-4-2, né? Eu acho É, que ele pode repetir, mas como a gente não tem uma ideia de como ele vai trazer esse time, né, cravada, pode ser que a gente pense da seguinte maneira, ó, ele vai talvez numa linha de o 4-3-3, é o que eu chutaria. E aí ele vai sim, de novo com o Lautaro na ponta esquerda e na ponta direita pode ser Barreal, mas também eu não sei se o Rolês ele entraria para jogar como titular, porque aí eu acho que mexeria um pouco nesse esquema, né? E é, quem que jogaria na direita? Ele botaria o Barreal na direita, o Roleiser na esquerda, ou invertido, né? O é, Roleiser na direita, o Barreal na esquerda. E nesse cenário não entraria o Lautaro, por exemplo. Ou ele recuaria o Roleiser para fazer, como a gente falou, um 4-4-2, né? Então, não sei. Eu acho que tem algumas difícil, né? dúvidas importantes aí. E se isso se também não tiver, né, pessoal, uma questão de mais nomes que possam estar indisponíveis para jogo, né? Seja por lesão, por cansaço, opção técnica. Então a gente só vai ter uma ideia mais do time, acho que quando soltar a lista oficial, né, dos relacionados da partida. Sim, Que aí eu acho que a gente vai ter uma ideia mais geral. Porque o exemplo do Igor Vinícius, o Igor Vinícius não foi para o banco na última partida. Ele foi de titular não relacionado. Então, como teve essa grande diferença, a gente fica meio na dúvida. O que o Voivoda está pensando, né? Se é só por uma opção de exatamente. descanso, ou, por exemplo, que nem o Zé Ivaldo, perdeu a titularidade na última partida, mas ele estava no banco como opção. Sim. Então, às vezes, a gente não entende um pouquinho o que o Voivoda quer, né? Lembra um pouco o São E Paulo, deve né? voltar, né? Porque o São Paulo era pior, né? O São Paulo ele trazia um time a cada jogo totalmente diferente, não É, repetia a escalação. exato. Ele gostava. Ele Ele tinha dois gostava. pontos, né? Rodar muita equipe e cobrar da diretoria. Quero reforço, quero Messi, É, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos. ele era Calma, bom São Paulo. nisso. Parte de Ele era bom. cobrança ele é. Inclusive Exato. temos, a gente tem aí notícias aí de rumores envolvendo Galo, envolvendo Santos, né? Um nome específico aí Exatamente. que, na minha Será que deu certo? opinião, Será que deu certo? espero que seja rumor. Olha, eu também, cara. Se bem que assim, né, meu, pelo nível Muitos que a gente portais tá tendo cravaram, né? hoje.
Tá complicado. Muitos portais cravaram, né? Vamos ver. Mas a gente não vai trazer, não, deixando suspense aí, pessoal. Bom, é isso. Vamos trazer agora os dados do jogo, né, Zaô? Esse jogo vai ser, como a Exatamente. gente informou, né? Vai ser Chapecoense e Santos, tá, pessoal? Então é mando de campo da Chape. Esse jogo vai ser lá na Arena Condá, em Santa Catarina. Essa transmissão vai ser realizada pelo Campeonato Brasileiro, né? Pessoal, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo está marcado para as 20 horas. Então vai ser na próxima Exato. quarta-feira, dia 28, às 20 horas. Esse jogo vai ser transmitido pelo Premiere apenas, né, Ozão? Então, temos que assinar aí, Exatamente. pessoal, o canal do Premiere para poder assistir, quem tiver acesso aí. Bom, acho que os dados estão aí, né, Zão? A nossa suspeita aí. Ah, faltou só um ponto, né? O que você acha dessa partida? A Chape é um time que está subindo agora, né? Então, em tese, a gente entende que é um futebol um pouco mais acessível de jogo, mas o Santos também não vem desempenhando grandes partidas, né? Você acha que como que o Santos vai jogar e qual o seu placar aí? Olha, e a gente tava vendo que, né, a Chape muito possivelmente ela vem inspirada, né, porque fez apenas 6-0 no Londrina. Então, Que vai medo! jogar apenas 6-0. Vai jogar contra um time que não consegue fazer gols, que é o Santos. Tá jogando em casa desde 2021 que o Santos não vence a Chape fora de casa. E o último placar, se não me engano, foi 3-2 para a Chape. Eu, assim, sendo muito otimista, eu penso que seja pelo menos um empate, do jeito que começou, Olha, 0-0. vai ser difícil. E tem ainda um ponto, né? A gramado sintético, né? Ali no Condá. Exatamente. Então, isso pode ser também um fator que seja benéfico a eles, né? Uma vantagem técnica e para o Santos uma desvantagem, né? Porque a gente não está com costume que pese de jogar bastante com o Palmeiras, né? Que joga Botafogo Sim, também, mas eu acho que jogadores que não estão acostumados devem sentir um pouquinho, né? sim, Então, sim. você chutaria pelo empate? Ou o placar que Empate. você deseja, ou o placar que você acha que vai acontecer? O placar, eu acho que eu desejaria sempre a vitória, 1-0 ali, para mim, na atual conjuntura é goleada, mas eu 3 acho pontos. que mas a realidade, infelizmente, ela não acompanha o nosso desejo. Então eu acho que vai Bom, ficar 1-0. eu acho que é um jogo, apesar de ser de fora de casa e não gramado sintético, eu acho que a Chape é um dos adversários que pode ser mais acessível no campeonato, né? Claro, não Sim. vai que a Chape surpreende e vira o novo Mirassol brasileiro, né? Mas acredito que Exato. não. Então vamos pensar na realidade dos Sabemos que times que não. sobem. A grande maioria dos que sobem não tem essa realidade toda, né, pessoal? Então, levando isso em consideração, eu vou chutar, Exal, pelo futebol que o Santos está apresentando, e sem analisar o futebol da Chapecoense, eu chutaria também o empate, mas, como você falou, o desejo é de vitória. O Santos precisa pontuar desde logo, até para poder ter uma tranquilidade mais na frente, né? Nos próximos jogos decisivos. Tem aqueles jogos que você não escolher perder, mas os jogos que são mais difíceis, por exemplo, contra Flamengo, Palmeiras, né? Os times mais estruturados. Se acontecer Sim, uma perda, a gente entenda como ela fazendo parte do natural, né? E dentro do cronograma. sim, E esses jogos mais acessíveis pontuar, que é os jogos que têm o dever de ganhar, de certa forma, né? Em que pese ser fora de casa. Porque não adianta você também fazer exatamente, só uma campanha decente em casa e fora de casa ser um gatinho medroso, né? Então, cara, tem que fazer pontos fora de exatamente. casa também, mostrar que você é um time grande, você pode ter essa campanha fora de casa, né? E isso aqui define também os campeões, né, Zé? O campeão, ele sempre tem desempenho bom fora de casa também, né? Não Exatamente, que eu cara. estou dizendo, tá, aqui, pessoal, que o Santos, a gente não tem essa visão fora da realidade, que o Santos vai ser campeão brasileiro desse ano. Mas se o Santos pensar pelo menos em beliscar uma Libertadores para o ano que vem, uma zona de Libertadores ali G8, G6, tem que fazer o trabalho fora de casa, principalmente com os times mais acessíveis, que em tese seriam os que estão subindo agora, né? Já sei, com certeza. É isso Certeza. aí. A gente tem nessa noção, né, que, cara, assim, infelizmente, eu acho que esse ano, né, e elenco tudo, acho que de planejamento, eu acho que não é para bater campeão de nenhum, né, das competições, mas pelo menos ter um desempenho, né, pelo menos assim, confiável, aquela coisa, não lutar para cair. Poxa, pelo menos é o que a gente espera, e aí para os próximos anos, quem sabe, né, continuar estruturado, tudo mais, as contas, né, direitinho, né, e aí com novos reforços, pessoas, né, de acordo, quem sabe, né? Mas a gente sabe que esse ano, Verdade. infelizmente, assim, se tem um campeonato ok,
né? Não dando muitos sustos no torcedor, sabe? Daquelas coisas, nossa, já tá 10 rodadas perigando para descer, ou então 10 rodadas na zona do rebaixamento. Pô, isso daí, querendo ou não, né, milita em desfavor pro time, né? Tanto em parcerias, investimentos, pô, ninguém quer ver o seu time, né, com uma marca estampada lá na camisa de um clube que tá sempre lutando para não cair, não, quer sempre nas primeiras Verdade, posições. Então é verdade. uma forma de Bom, mas é alinhar. isso, né, Zou? Acho que passamos os principais pontos, né, que a gente tinha. Bom, pessoal, primeira rodada, vamos torcer aí para o Peixão fazer os 3 pontos e começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro aí, que esse ano vai ser longo e puxado, né? Exato. Pré-jogo, voltamos aí no vídeo de pós-jogo, né, Zal? Mas antes de sair, a gente sempre pede, pessoal, dá Exatamente. like, Porque, se inscreve porque no canal, senão, compartilha. Se não quer, Zal? porque senão a dupla de ataque vai ser Lautaro e Ibrahim. Não! Exatamente. Então, pode botar o dedo aí no like. Não custa nada, gente. Vocês Custa ouviram, nada, vão ajudar pessoal. demais o canal. Ajuda a gente aí no canal. Forte abraço. Até o próximo Valeu, jogo aí, no pós-jogo. Se Deus quiser. Muito que bem, como diria Noronha, né? Noronha. Muito que bem. Abraço, Tomara. pessoal. Até o Oremos. próximo vídeo. Abraço. Falou.